Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Raimundo Marques Gregório, e estou aqui para contar um pouco da história que é tão importante para todos nós, e fizemos questão de mostrar nesta rua, porque foi onde tudo começou, esta obra de 20 anos tão importante, e eu quero mostrar o local onde foi começado tudo aqui. Eu morava aqui, e Francisco Wilson nesta casa. Mas a casa antes era um pouco estreita e tinha um terreno entre uma casa e outra, um terreno baldio. Então, aqui nesse terreno nós podemos dizer que foi o começo maravilhoso nesta obra. Então, o pastor Edson Inácio Barata, sentindo a necessidade, ele enviou aqui o casal, o irmão José Nunes e a irmã Socorro, sua noiva, no dia 15 de fevereiro de 1985, para realizar um trabalho aqui entre sexta-feira, o culto à noite, e aos domingos, à tarde, escola bíblica dominical, que era feito entre essas duas casas. Aqui era a casa do Francisco Wilson e aqui era a minha casa. Então, nesta época aqui, eram umas casas bem humildes, eram casinhas pequenas, mas eram uma alegria para nós, porque sabíamos que Deus estava determinando que fosse feito um trabalho aqui. Então, quando foi em 4 de abril do mesmo ano de 85, a gente veio fazer aqui uma visita, eu e minha esposa, e quando nós viemos visitar, sentimos a vontade de vir morar aqui. E falamos com o pastor Edson, e ele cedeu a casa para nós virmos morar. E quando foi dia 13 de maio de 1985, numa segunda-feira, nós estávamos mudando para esta casa aqui. Era pequena, era uma humilde casa. Por isso é importante registrar o trabalho aqui, porque tudo iniciou neste local. Estamos aqui para falar do nosso pastor missionário, Arthur Davidson, que ele veio para o Brasil em busca de fazer um trabalho para o Senhor. E ele, com o pastor Edson, andaram em todos os bairros da cidade, os bairros bons, bairros mesmo de classe média, e ele visitou a todos e nenhum sentiu a chamada de Deus para abrir o trabalho. E quando ele já estava para ir embora, ele falou com o pastor Edson se não tinha mais um local para ele visitar. E o pastor Edson disse: não tem mais nada, apenas nós temos ali uma porta de trabalho que está num lugarzinho chamado Janguruçu, mas lá é feio, lá é ruim, não tem quase nada. E ele disse: mas me leve lá, eu quero ver. E o pastor de
1985, ele entrou aqui nesta rua, era feio, uma coisa escura, não tinha ainda uma pista, nada, era só uma carroçal. E ele disse que quando foi entrando aqui, já o seu coração ia abrindo, ele sentindo muita alegria. Foi até a minha casa, era só 390 casas nesse conjunto, isso tudo aqui era mato, tudo feio mesmo, escuro. Mas ele, como um americano, era para ter ficado com medo quando vê tanta coisa escura, mas ele ficou, foi alegre, porque ali ele sentiu que Deus estava trazendo ele aqui. E ele conversou comigo lá na minha casa, e nós falamos muito, e ele ficou animado. De volta ele falou com o pastor Edson, pedindo que deixasse ele fazer esse trabalho. E o pastor Edson cedeu para ele aqui, então ele veio dar continuidade a esta obra juntamente conosco, onde Deus tem abençoado tanto. E ele fazendo esse trabalho, e importante, que já estava 4 meses de trabalho aqui com o irmão dirigindo e nada ainda tinha acontecido. E ele, no dia que ele pregou, numa sexta-feira, 18 de outubro, a nossa irmã Maria Mendonça, que ainda não era uma crente, ela aceitou Jesus Cristo naquele dia. Então, ali estava consagrando a vinda do nosso pastor